Existem mistérios que a ciência passou décadas tentando resolver. Pedras que andam sozinhas no deserto. Um som vindo do fundo do oceano, mais alto que qualquer animal da Terra. Fotografias de fadas que enganaram até o criador do Sherlock Holmes. E aqui está a parte que ninguém te conta. Alguns desses casos foram resolvidos, e a resposta é mais perturbadora que o mistério. Este é o primeiro arquivo do canal. 7 casos, 7 respostas e uma pergunta que fica no final. Abre o arquivo comigo. Antes do primeiro caso, o combinado deste canal. Aqui a gente apresenta o mistério, as teorias e o que a ciência realmente descobriu. Sem invenção, sem sustinho barato. Porque a verdade, na maioria das vezes, é mais estranha que a lenda. Caso número 1. Abra a pasta das pedras que andam. Vale da Morte, Califórnia. Num lago seco chamado Hasseltrack Playa, pedras de até 300 quilos se movem sozinhas pelo deserto, deixando trilhas de centenas de metros atrás delas. Ninguém nunca tinha visto uma pedra se mexer. Elas só amanheciam em outro lugar, com um rastro desenhado no chão rachado. Por 60 anos, as teorias foram de campos magnéticos à intervenção alienígena. Em 2014, cientistas grudaram GPS nas pedras e instalaram câmeras. A resposta: no inverno, uma lâmina de gelo fininha se forma no lago, quebra em placas gigantes com o sol da manhã e o vento empurra as placas que arrastam as pedras como veleiros. Simples? Sim. Mas pensa no detalhe. A natureza montou uma máquina de mover pedras de 300 quilos que só funciona 20 minutos por ano quando ninguém está olhando. Caso número 2. Em 1997, hidrofones da Marinha Americana no meio do Pacífico captaram um som batizado de blow-up, o barulho mais alto já registrado no oceano. Alto demais. Foi detectado por sensores a 5.000 quilômetros de distância. Nenhuma baleia, nenhum animal conhecido, nenhum submarino produz nada perto daquilo. Durante 15 anos, a internet teve certeza. Era uma criatura gigante desconhecida. A resposta veio da glaciologia. O blow-up era o som de um iceberg gigante rachando e se partindo na Antártida, um terremoto de gelo. Mistério morto? Quase. Porque a explicação significa isto. O gelo do fim do mundo quebra com força suficiente para ecoar por um oceano inteiro. Não tinha monstro nenhum no fundo do mar. O barulho era o planeta rangendo. Caso número 3. O Kraken. Por 300 anos, marinheiros juraram que um polvo do tamanho de uma ilha afundava navios inteiros. A ciência ria. Lenda de bêbado, exagero de quem passou meses no mar. Os desenhos antigos mostravam tentáculos abraçando embarcações e viraram símbolo de tudo que é obviamente mentira. Até que em 2004, pesquisadores japoneses fotografaram viva a lula gigante, Architeutis dux. 18 metros. Olhos do tamanho de pratos, os maiores do reino animal. Em 2012, ela foi filmada no fundo do mar. Os marinheiros estavam certos o tempo todo, só erraram o nome. E o detalhe que arrepia: se uma criatura de 18 metros conseguiu se esconder da humanidade até 2004, o que mais ainda está lá embaixo, esperando a câmera certa? Caso número 4, o chupacabra. Anos 90, Porto Rico e depois o continente inteiro. Animais de criação amanhecendo mortos e testemunhas descrevendo uma criatura de pele cinzenta, sem pelos, com espinhos nas costas. O pânico atravessou fronteiras. Virou o monstro mais famoso das Américas, com direito a caçadas organizadas. Quando os corpos dos chupacabras finalmente chegaram aos laboratórios, o DNA respondeu. Eram coiotes e cães selvagens com sarna severa. A doença tira o pelo, engrossa a pele e deixa o animal com a aparência de outro mundo. E aqui a resposta pior que o monstro. Aqueles bichos estavam doentes, famintos e fracos demais para caçar presas rápidas, por isso atacavam animais presos em currais. O monstro era sofrimento com 4 patas.
E nós inventamos um demônio para não reconhecer um animal doente. Caso número 5. As fadas de Cottingley. Inglaterra, 1917. Duas primas, de 9 e 16 anos, fotografam fadas dançando no jardim. As fotos chegam a Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, e ele publica um artigo defendendo que eram reais. Peritos da época analisaram os negativos e não acharam adulteração. O país se dividiu por décadas. A confissão só veio 66 anos depois, em 1983. As fadas eram recortes de papel de um livro infantil presos com alfinetes de chapéu. As primas, já idosas, contaram que mentiram no começo por medo e depois porque ninguém mais podia voltar atrás. O criador do detetive mais racional da literatura tinha apostado reputação naquilo. A lição que fica é desconfortável. A inteligência não te protege de acreditar. Às vezes, ela só te dá argumentos melhores pro erro. E o contexto explica o como. Era 1917, a Europa enterrava uma geração inteira na Primeira Guerra e Conan Doyle tinha acabado de perder o filho. O espiritualismo virou epidemia entre os enlutados. Gente brilhante, desesperada por qualquer prova de que existia algo além. As fadas não enganaram um bobo. Enganaram um pai em luto. E fraude nenhuma funciona tão bem quanto a que oferece exatamente o que a vítima precisa acreditar. Caso número 6. As linhas de Nazca. No deserto do Peru, desenhos gigantescos. Um beija-flor de 100 metros, uma aranha, um macaco, que só fazem sentido vistos do céu. Feitos há 2000 anos por um povo que não voava. Durante o século XX, virou o argumento favorito de quem defende visitas alienígenas. Para quem eles desenharam, se não dava para ver de baixo? A arqueologia respondeu com experimento. Usando só estacas, cordas e os desenhos pequenos encontrados perto das figuras, equipes modernas reproduziram linhas perfeitas em dias, sem sair do chão. A técnica era ampliação por escala, geometria pura. E a resposta esconde a parte mais bonita. Os Nazca desenharam para deuses que eles acreditavam estar no céu e acertaram tão bem que, 2000 anos depois, nós olhamos de avião e não conseguimos acreditar que humanos fizeram aquilo. O mistério não era tecnologia. Era a fé com régua e corda. Caso número 7. O mais violento, Tunguska. Sibéria, 30 de junho de 1908, 7 da manhã. Uma explosão derruba 80 milhões de árvores numa área do tamanho da Grande São Paulo. O clarão foi visto a centenas de quilômetros. A onda de choque deu 2 voltas no planeta. E quando as expedições finalmente chegaram lá, não havia cratera. Nada caiu no chão. A ciência levou décadas, mas fechou o caso. Um asteroide ou cometa de uns 50 metros explodiu ainda no AR, a 8 quilômetros de altura, liberando energia de centenas de bombas de Hiroshima sem nunca tocar o solo. Caso resolvido. E é exatamente isso que deveria tirar seu sono. 50 metros é uma rocha pequena, do tipo que os telescópios ainda têm dificuldade de rastrear. Tunguska não é história. É ensaio. Antes do encerramento, um bônus. O arquivo que a ciência ainda não conseguiu fechar. Agosto de 1977. Um radiotelescópio em Ohio capta um sinal de rádio vindo do espaço profundo, 72 vezes mais forte que o ruído de fundo, exatamente na frequência que astrônomos previram que uma civilização usaria para se comunicar. O astrônomo de plantão circulou a impressão de caneta vermelha e escreveu uma palavra: Uau! O sinal durou 72 segundos, nunca se repetiu. E quase 50 anos depois, nenhuma explicação sobreviveu ao escrutínio. Não era satélite, não era interferência e a teoria do cometa foi desmontada. O sinal UAU segue sendo a melhor candidata à mensagem extraterrestre já captada. Esse caso merece um arquivo inteiro só dele, e ele já está na fila do canal. 7 casos, 7 respostas. E o padrão que fica. O mistério quase nunca termina quando a ciência responde. Ele muda de endereço.
O gelo que move pedras, o iceberg que grita, a lula que se escondeu por séculos, a rocha que explode sem avisar. A resposta de um arquivo é sempre a capa do próximo. E repara no método. GPS nas pedras, hidrofones no oceano, DNA no laboratório, estacas e corda no deserto. Nenhuma resposta veio de quem tinha certeza. Todas vieram de quem foi medir. É essa a régua deste canal. A gente ama o mistério, mas respeita a medição. É por isso que este canal existe. E o próximo arquivo já está separado na mesa. 9 alpinistas experientes que fugiram da própria barraca, no meio da noite, a 40 graus negativos, e nenhum sobreviveu para explicar por quê. O caso do Passo Dyatlov, o mistério mais estranho do século XX. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia às 8 da noite a gente abre um arquivo novo. Me conta nos comentários qual desses 7 te surpreendeu mais e qual mistério você quer ver aberto aqui. Até o próximo arquivo.